bem-vindos à nossa série de talks Casa Prats na Casa Cor 2026. Neste ano, nosso tema central é Casa com Alma. E uma casa não depende de espaços grandes. Às vezes, justamente nos menores espaços, é onde nós temos a alma com mais precisão. E onde não há excesso de espaço, cada escolha ganha mais peso. Hoje o nosso tema é pequenos espaços. Aqueles espaços que podem se apresentar como limite, mas na realidade, na mão de uma boa arquiteta, como nós temos aqui hoje, uma convidada, eles se transformam em potência. Para falar disso, Ana Paula da Fonseca, que assina aqui na Casa Cor 2026 o espaço Loft Verso e Prosa. Seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, Melissa. Obrigada pelo convite. Um prazer ter você aqui com a gente. Um espaço tão lindo, dentro de um ambiente que quando nós chegamos parecia que nem ia existir nada, né? Parecia impossível ter um loft, um espaço tão completo aqui. Como que você enxerga esse ambiente pequeno, que para muita gente ele é um limite, ele é um limitador, ele vai estar, né, difícil de ambientar, como potência, como a potência até que você colocou aqui? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é a organização. Organizar o espaço. Isso é um grande papel nosso, né? Organizar espaços. Então, depois que a gente consegue ter uma visão ampla e geral do ambiente, a gente já começa a setorizar, né, em pequenos ambientes e organizar toda essa, para ver o que se encaixa em qual espaço, o que a gente consegue usar, o que não consegue usar. Essa setorização fica muito nítida aqui, né? A gente tem um espaço que, apesar de ser um espaço restrito, ele tem todos os ambientes muito definidos. Você tem cozinha, você tem sala, você tem ambiente de estar, você tem quarto, você tem a parte de banho. Como que foi para conseguir resolver essa integração? Assim, qual o maior desafio do projeto? Bom, o maior desafio encontrado aqui nesse ambiente, logo que eu entrei, foi a coisa que eu mais percebi, assim, foi o pé direito baixo, 2,10 metros. Então eu vi um corredorzão comprido e estreito, mas o pé direito era o que mais incomodava, porque eu queria muito trabalhar alguns elementos, pinturas ou um papel de parede no teto, alguma estampa, e isso era uma preocupação, porque eu não poderia fazer algo que as pessoas não conseguissem ficar. Então foi o principal, assim, desafio que eu tive foi o pé direito baixo. A gente não tem essa sensação estando aqui, nós já estivemos aqui outras vezes e mesmo hoje, né, mais longamente, a gente não percebe essa limitação de espaço. Que técnica, que mágica foi essa da arquitetura aí para... Então, eu imaginei e coloquei em projeto uma meia parede pintada. Então a gente fez um tom meio off-white, bege até meia parede, e da parte de cima e o teto pintamos o mesmo tom, que é um branquinho, né? Não chega a ser branco neve, mas é um branco off também. E aí eu integrei a meia parede com a parte do teto, então ele trouxe um pouco mais de profundidade, fora a iluminação, que também a gente trabalha uma iluminação boa, ela abre, né, amplia o ambiente. Espaços pequenos requerem aí doses adicionais dessa inteligência arquitetônica e acaba resolvendo por completo essas limitações, né? Sim, e outros desafios que a gente tinha também, por ser paredes, por ser estreito, né, o ambiente, então a gente precisava pensar numa funcionalidade, até por ser uma amostra, ter muitas pessoas caminhando, visitando, então a gente precisava garantir uma circulação no ambiente, né? Então, junto a isso, a gente pensou também em todos os móveis, o que precisasse de cabeceira ou encostar, a gente colocou tudo em uma parede para que a gente tivesse o outro lado solto para garantir esse fluxo. E essas escolhas fazem muita diferença na hora da usabilidade do projeto, porque a gente percebe que está tão integrado, está bonito, está acolhedor e ao mesmo tempo está funcional. Então, cada escolha pesa muito. Como orientar assim, o que pesa mais para você na hora de escolher essas peças, esses elementos para colocar num espaço mais restrito? Na verdade, assim, eu gosto muito de ambientar trazendo objetos pessoais. Eu acho que tem que ter uma história da pessoa que vai estar ali, sabe? Então, quando a gente traz isso, a gente traz um pouco mais do pessoal, traz um pouco mais de acolhimento, um pouco mais de conforto, traz memórias. Então, isso deixa o ambiente mais agradável.
traz a casa com alma para o Sim. espaço, que seria só um espaço físico, né? E aqui a gente sabe que você tem uma história, né, pessoal aí na confecção aí, com a tua família, tem partes do projeto que foram feitas por você e pelo seu pai. Conta um pouquinho pra gente como que foi trazer esses elementos e que elementos são esses. Então, aqui o conceito do ambiente que eu quis trabalhar, eu quis trazer a bossa nova e todo o movimento dos anos 60 e 70, que começou com Tom Jobim e João Gilberto. Então, eu quis trazer a música para dentro do ambiente. Isso é uma coisa que fala muito sobre a minha educação também, porque desde pequena eu fui educada com música e assim foi. E nesse tempo era usado muito material natural, madeira maciça, a machetaria era muito presente nos mobiliários, então nós pensamos na aplicação da machetaria, além de eu ter a mesa de centro, que ela é toda em machetaria, fazer um trabalho no painel também para compor. E aí que entrou a mão de obra do meu pai, e aí eu convidei ele, nós não somos profissionais da área, nada, mas o fato de ter esse momento juntos fazendo, o produto final pode não ter ficado perfeito, mas o que foi perfeito foi a nossa união de fazer ali juntos, de se divertir, de passar esse tempo de qualidade. E fica impressionante, porque você percebe que pode estar imperfeito nisso. A gente percebe uma sintonia total com o ambiente. Essa machetaria que dá a ideia do teclado de um piano, com a ideia da bossa nova que vocês trouxeram, ela está super comunicando aqui, tá linda, não se apegue nos defeitos não, que tá perfeita a coisa aqui. Tem algumas peças de cerâmica que você trouxe para cá também, que foi você que fez, né? Sim, eu fiz algumas aulas de cerâmica, porque para mim assim o trabalho artesanal ele conta uma história, mas ele também é uma terapia. Então eu fiz essas aulas e numa delas eu fiz uma escultura que simbolizasse a minha família. Então uma escultura que eu trouxe aqui para o ambiente, ela representa eu, meu marido e meus filhos. Ah, que lindo. Super importante a gente também permitir que esses ambientes sejam, assim, que cresçam com a família, que se modifiquem ao longo do tempo, que tragam essa memória, que sejam esse espaço de estar de quem é dali, né? Daquela alma, daquela personalidade que está ali. A gente percebe muito isso no mercado imobiliário também. Quantas pessoas estão buscando o seu imóvel, nossa equipe tem essa preocupação da escuta, justamente para entender que espaço que cabe naquela história, né? Porque vai receber uma história completamente diferente da outra. Às vezes, no mesmo empreendimento, a gente precisa também alinhar. Tem gente com hábitos mais diurnos, mais noturnos, até a posição solar daquilo que a gente recomenda para o cliente faz diferença. Exato. Imagino para vocês no projeto arquitetônico como essa escuta também é importante. Sim, a gente sempre fica atento, né? Quando a gente faz as reuniões com os nossos clientes, eles nos procuram, a gente sempre procura saber quais são os hábitos, né? Como eles utilizam a casa. Então, todo esse tipo de cuidado a gente precisa ter para deixar o mais parecido possível e garantir uma saúde também, né? Emocional, tanto através de cores, através de materiais ou formas. Todos os materiais compondo para que a gente tenha um resultado de ambiência, de troca com o próprio viver ali da família para trazer um ambiente que eles fiquem com qualidade. Porque a casa, assim, é um refúgio para nós, né? Então, tivemos um dia pesado no trabalho, aí a gente pensa assim, eu só quero chegar em casa. E é esse sentimento que tem que ter. Por que eu quero chegar na minha casa? Porque lá eu tenho conforto, lá eu tenho quem vai me encontrar e vai me abraçar. Então, é essa ideia que a gente busca, assim, para traduzir nos projetos também. Interessante que aqui você, além de você, né, trazer um ambiente que lá você vai ter a casa de você vai encontrar quem vai te abraçar, você tem elementos de que quem não está na casa também está abraçando, né? Você tem os elementos que você fez aí com teu pai, você tem uma máquina de escrever, né, que traz uma história aí da tua formação também, uma história familiar. Isso também conta muito na hora da composição dessa alma, dessa personalidade do ambiente. Sim, ele carrega uma história, né? Então é muito importante ter esses objetos e saber também posicioná-los. Num ambiente pequeno, o que é mais desafiador? Assim, você trazer mais técnica ou mais sensibilidade? Na verdade, precisa ter um equilíbrio.
dependendo do ambiente, precisa utilizar muita técnica, com certeza, né? Mas você também precisa estar sensível às necessidades, então precisa ter um equilíbrio entre os dois. Até para compor esse resultado que você está falando, né? Uma casa que funciona e que acolhe ao mesmo tempo. Nós conversávamos com outra arquiteta no episódio anterior sobre justamente essa multifuncionalidade dos ambientes. E aqui a gente também vê isso, né? Tantas funções separadinhas e, né, determinadas, como você falou, setorizadas, partindo de uma funcionalidade geral da casa, de uma multifunção de um espaço pequeno. Isso mesmo. Que joia, que joia. Muito obrigada, Ana Paula. A gente hoje consegue perceber aqui no espaço Loft Verso e Prosa realmente que espaços pequenos não significam necessariamente um limite, e sim uma oportunidade de trazer potência, funcionalidade e sensibilidade para o espaço. Da mesma maneira que a gente enxerga no mercado imobiliário e que estamos preparados para encontrar o melhor espaço para a nova história dos nossos clientes. A Casa Cor 2026 estará funcionando até o dia 5 de julho. Aproveite para conhecer o Loft Verso e Prosa e para nos visitar no lounge Casa Prats aqui na Casa Cor. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Até a próxima!